Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E a nossa convidada de hoje, ela tem uma trajetória, uma história de vida assim que nos fascina, que nos contagia. Ela é Meire Nascimento! Olá, Kleber. Olá a todos. Meu nome é Meire Nascimento. Eu sou idealizadora do projeto Ciranda do Saber, formada em letras, mas o meu privilégio é trabalhar no mundo da leitura, trabalhar no mundo do ler, inspirar as pessoas. Até o slogan da Ciranda é Inspire o amor à leitura. Sou formada em letras, como eu falei, já dei aula durante 4 anos no estado, e dessa trajetória toda eu hoje sou empreendedora social, escritora. Inclusive, você já escreveu livros. Verdade, verdade. Eu escrevi já 5 livros infantis, porque eu acredito que é muito importante trabalhar o lúdico na criança e tal. Eu estou me aventurando no mundo das letras. Ah, maravilha! Depois nós vamos aprofundar mais nisso. E você nasceu em qual estado do Brasil? Nasci em São Paulo, né, na cidade de São Bernardo, sou batateira, como eles dizem lá. Ah, é? Quem nasce em São Bernardo É, é batateiro. olha só, descobri quando eu era agora na fase adulta, é bem interessante, né. Mas sou de lá, sou da periferia, imagina só, uma mulher negra de periferia, irmã de mais 4 irmãos, né. Então a trajetória até a ciranda tem bastante história no sentido de, quebrar pontes, quebrar barreiras. Tem toda uma trajetória, né? Sim, Você nasceu em São Bernardo mesmo? em Diadema. Porque são próximos, né, então eu sempre morei em bairros próximos. Nasci em São Bernardo, fui criada em Diadema e depois da fase adulta voltei para São Bernardo novamente. E como que era a infância ali em Diadema? Gente, periferia, né, quem é de periferia me entende um pouquinho, no sentido das limitações, mas também não vejo como isso, eu vejo como quebrar paradigmas, quebrar barreiras hoje em dia, porque eu acredito que tudo que aquilo que a gente vivencia, né, faz parte do que somos e do que nos tornamos. Então é muito, para mim, muito gratificante ter, os meus pais, a minha mãe, a convivência. Naquela época nós íamos para a rua, brincar na rua, que hoje É, eu não ia te perguntar existe. como é que era, se era possível brincar na rua, Então, brincadeiras, a naquele gente tempo. a gente brincava na rua. É um tempo muito precioso, né, que a gente traz, são memórias afetivas que nós guardamos para o resto da vida. E tinha um pouco 4 irmãos, né, você disse? Isso, são 3 homens, aí veio eu mulher, eu falo que eu tenho resquício de todos eles, e depois mais uma menina, que é a mais nova. Va E você chegou a conviver com os primos, as primas? Sim, sim. A gente ia bastante para o interior de São Paulo. Minha mãe, na parte da minha mãe, né, tem parentes lá para o interior e nós íamos para lá e é um tempo precioso, é como eu falei, são memórias afetivas que marcam a nossa vida, marcam a nossa trajetória e faz com que o que somos hoje, né. É a nossa referência Processo. e ter histórias para contar. A Verdade. cidade do interior, já é outro ritmo, né, outra energia, né, assim. Verdade, não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque a periferia, eu falo que quando nós éramos mais jovens, eu e meus irmãos, tinha tudo para dar errado. E na periferia, quem mora na periferia, quem vive na periferia sabe disso, do que eu estou falando, porque a gente tem propriedade daquilo que a gente vivenciou. Então, lá na periferia a gente tem tudo para dar errado. Mas também nós vemos que temos possibilidade de fazer o que é certo, né, e esse é o mais importante. A gente vê que o Senhor tem outros planos pra gente e você vê que, tudo é um aprendizado, né, tudo é um aprendizado. Na nossa vida, a gente sabe que tudo aquilo agrega o que somos hoje. Então, as histórias, o que vivemos, né, o que nos tornamos, você vê que tudo faz parte, vai agregando as amizades que você teve, as brincadeiras que você teve, vão virando referências para o que nós vamos nos tornar, né. É, são os caminhos, né, que a gente vai ali direcionando ali. E a cidade do interior que você ia? Lembra do nome da cidade? Lembro, claro, eu tenho parente lá ainda.
Eu tenho parente em Avaré, interior de São Paulo, tenho parente em Botucatu e hoje meu irmão mora em Boituva, então Pra Botucatu tem que ir de trem? Lá pra ir em Botucatu? eu acho que não. Olha só. Eu acho que é só trem de carga lá. Antigamente ia, mas hoje eu acho que é só trem de carga. Não existe Bacana. mais trem para passageiros. Não, e o interior de São Paulo, eles são muito bem cuidados, Muito né? receptivos, né? É. Comida é maravilhosa, fogão de lenha. A gente até ouve a música ali, né? Fogão de lenha, Não uma é? noite na varanda. Eu lembro. Meu pai tinha um Brasília, ele colocava os 6 filhos dentro da Brasília. Brasília! Eram 5, né? 5 filhos e mais um agregado que ele cuidava, que é nosso irmão. Então ele colocava os 6 filhos na Brasília e bora para o interior. Então era aquele caos, mais um caos que. Que todo mundo se achava ali, né? Que bonito. Que cor que era essa Brasília? Eu acho, tá vendo como que nossa memória falha? Mas eu me lembro de ser branca, agora não sei se era branca, não sei se a minha memória guardou isso, Sim, mas era na uma. minha mente era uma Brasília branca. Que bonito, deixa bonito. E aí vem já a adolescência, já começa a estudar, né? Tá? Outros compromissos, outras responsabilidades, né? Na adolescência foi um caos. Foi um caos, periferia, tô falando. Não é só flores, né? Não, claro que não. Eu nunca me vi à frente de um projeto social, nunca me vi, porque, como eu falei, as perspectivas, né? Eu acredito que quando eu tinha 18 anos, se eu olhasse para mim hoje, eu falaria nunca. Eu estaria à frente da Ciranda ou teria um projeto social. Era outra realidade e bem distante, muito distante. Que momento você começa a ter essa percepção que você gosta de escrever? Teve esse momento assim? Teve, claro, na minha infância, adolescência, como você falou, mais na minha infância e pré-adolescência, para falar a verdade. Os meus pais tinham uma estante, em casa e tinha uma fileira de livros lá. E isso incentivou a gente a gostar da leitura. Não que eles pegassem o livro e colocassem na nossa mão, mas só pelo fato de estar ali já fez a diferença nas nossas vidas. Trazia uma curiosidade, né? Sim, Opa, esse livro. e como eu falei, eu tive uma adolescência, pré-adolescência muito difícil. Então, eu encontrei no livro o refúgio. O livro, para mim, foi um refúgio. Até me emociono, porque eu não falo muito sobre isso. Então, e o livro, ele me mostrou outra possibilidade. E quando você vai, eu falo que o livro não é ele numa prateleira ou ele fechado, ele é apenas um livro. Mas quando você abre, ele é um mundo de possibilidades. E como ele mudou a minha vida, eu falei assim: "Meu, não tem como mudar só a minha vida", né. E aí começou, eu me formei em letras depois de muito, né, muito Que legal. esforço, e dei aula durante 4 anos no estado. E senti essa necessidade. Mas aí, meu irmão, Alex, ele é designer gráfico, e aí ele chegou para mim e falou assim: "Meire, tive uma ideia. Que tal a gente começar um projeto de fomento à leitura e tal?". E a gente começou num formato diferente do que é a Ciranda hoje, né. Quem pensou no nome? Foi ele. É. Foi ele, quer dizer, um nome lindo, maravilhoso. Eu tenho a honra de tê-lo como irmão. E aí a gente começou a trabalhar. E eu sou muito proativa, eu não consigo ficar parada, eu tenho alguma dislexia, deve ser. É Então vontade, é fazer. algo é algo é algo Isso é interessante. Impulsiona a gente é. a querer fazer. E aí, quando foi em 2018, ele teve que se ausentar do projeto, porque ele foi para a área dele, e eu continuei. Ele chegou a comentar com você em que momento ele teve essa criatividade de pensar no nome? Então, na realidade, a gente sentou e aí ele foi sugerindo nomes e tal, e aí esse, e esse. Aí a gente decidiu pela Ciranda do Saber, nasceu a Ciranda do Saber, né. Ciranda do Saber. O projeto Ciranda do Saber é um projeto de fomento à leitura no nosso país.
Então, o que nós fazemos? Eu falo que nós não doamos livros, não é somente isso, porque doar livro qualquer um pode doar, né? Nós inspiramos o amor à leitura, porque é você trazer o ler para dentro das pessoas, não para dentro da casa ou para qualquer lugar, não. É você estimular esse prazer da leitura e saber que isso abre portas, muda possibilidades, muda destinos, né? Isso é muito bom, porque a gente vê muita gente reclamando do nosso país, ou pessoas para criticar, a gente tem muitas, né? Mas a gente sabe que o poder da leitura, ela é muito forte, porque a partir do momento que a gente muda uma chave dentro da cabeça de uma pessoa, e não é a gente sabe que não é a gente, porque a partir do momento que essa chave muda, tudo muda, porque se a gente quer um país mais justo, um país mais igualitário, né, com os nossos direitos, não só com os nossos deveres, né, a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa cabeça, e o livro ele traz essa possibilidade, Forma. né, porque a gente sabe que todas as profissões, a maioria delas, né, para você ser médico, para você ser professor, para você ser qualquer coisa, você precisa Passar ler, pela leitura. você precisa, É, né, é, então, tá certo. porque a gente fala assim: "Ai, a gente vê muito assistencialismo no movimento de precisa comer, precisa é a fome não espera", é verdade, eu também acredito nisso, mas eu também acredito não somente na fome, física, mas eu também acredito na fome intelectual, essa também não espera, entendeu? E essa é É da muito alma, né? importante, essa é Alimentar. muito importante para o ser humano. Eu soube que o Ciranda tem N projetos, né? Tem o de escuta. Verdade, nós temos uma roda de escuta que nós fazemos com idosos, com adolescentes, com mulheres. Então a gente se reúne ali para fortalecer os vínculos, porque nós sentimos essa necessidade. Como eu falei, a leitura, ela vai além dos livros. Então a gente sente essa necessidade de trazer. Hoje em dia, a tela do celular, ela é brilhante, ela toma muito tempo da gente, só que ela toma o brilho das pessoas, né. E aí, as pessoas estão numa sala, uma sala com 20 pessoas e todas olhando para a tela de celular, É fato, infelizmente. sendo que a gente pode e aí você vê muitos adultos, muitos adolescentes, muitas crianças com depressão, com ansiedade, porque não se comunicam mais. E aí a gente sentiu essa necessidade de trazer uma roda de escuta para a gente falar assim: "Ei, a gente existe, a gente está aqui, somos dotados de sentimentos". E aí eu falo assim: o livro tem tudo a ver com isso, porque traz essa aproximação, né, fora a roda de leitura, a gente já montou mais de 30 bibliotecas comunitárias aí pelo Brasil, não somente lá no ABC nós montamos 8. Ah, porque o Ciranda, ele tem uma, digamos, uma sede, né, que fica lá no Isso. ABC. Isso, lá em São Bernardo, nós estamos em São Bernardo. E aí lá em São Bernardo, nós recebemos pedidos de doação do Brasil inteiro. E aí a gente consegue, assim, a gente faz o que a gente consegue, né. Eu acredito que nós poderíamos chegar em muito mais lugares, mas nesse momento a gente consegue ainda, né, então já montamos várias bibliotecas, já fomos para o Maranhão, para Minas, para o Rio de Janeiro, então já fomos indicados ao Jabuti 2 vezes por fomento à leitura. Prêmio Jabuti, que bacana! Isso é muito lindo, porque é como eu falei para você, nunca me vi. E aí, quando acontece essas coisas, é uma oportunidade de falar assim, para mim mesma mesmo, para de falar assim: "Você está no caminho certo, Que vamos". bonito. E aí a gente montou bibliotecas comunitárias, mais de 30 bibliotecas comunitárias, já doamos mais de 200.000 livros pelo Brasil. Que bonito, que demais. É. Então ela não é só a Ciranda não é só virtual, ela tem essas bibliotecas espalhadas Brasil Tem, afora. sim, e nós montamos nas periferias. Então, centros de acolhida, né, de pessoas em vulnerabilidade social. Por isso que eu falo que a ciranda não tem uma faixa etária, nós abrangemos todo o público, né, desde a creche, da pré-infância até a melhor idade, porque eu não falo que a terceira idade é a melhor idade. Então nós temos vários pontos, né, que nós trabalhamos. Nas escolas, nas EMEBs, nós vamos fazer contação de história para as crianças, levamos livro para cada criança, a gente deixa um livro lá.
Então a gente doa esses livros, a gente vai totalmente de graça. Nós vamos nas periferias, em coisas pontuais que tem que chamam a gente faz questão de estar. Porque eu acredito, porque eu vim de periferia, então eu tenho certeza que eu fazendo esse trabalho nas periferias, nas comunidades, porque um pai de família não vai pegar o dinheiro que ele tem para comprar um arroz e um feijão, como eu falei, é muito necessária a comida, né? Ele não vai pegar esse dinheiro e vai dar em um livro, né? Vai lá e comprar um livro, porque o livro, se você for ver, é um artigo caro, não é um artigo barato, né? Mesmo que nesses tempos de agora não tá um absurdo, mas mesmo assim ele não vai trocar, Faz sentido. né? Então a gente entende que ele está levando a comida para o físico e a gente está levando a comida para o intelecto. Por isso que a gente prioriza as periferias e as comunidades, seja ela onde for. Que reverbera positivo, né? É muito plausível esse movimento de vocês. E voluntário. É verdade. Ai, meu Deus. Parabéns, é lindo, lindo. E nas escolas, vocês fazem contato com a direção da escola? Na realidade, eles nos chamam, né? Então, eles entram em contato, todas as doações, eles nos chamam, e aí a gente vê a agenda, né? Fecha uma agenda e vai lá na escola, faz contação de história para as crianças, porque tem lugares que nós vamos que nunca um contador de história iria. Porque a gente tem que entender que é a profissão dele, contar história. Existe a profissão e ele vai lá, é o trabalho dele, ele ganha para isso. Mas a gente também tem que entender que tem crianças que nunca terão essa possibilidade se a gente não se dispuser, entendeu? Vamos ter essa Então, oportunidade. quando a gente vai e a gente vê o brilho no olho, a diferença, quando eles falam assim, tia, esse livro aqui é meu, é seu, você pode levar. Porque é muito lindo ver eles chamando de é meu, sabe? Porque eles podem levar, eles podem manusear. Isso é muito E aquilo vai importante. marcar a vida daquela criança. E a apropriação, né? Aí ele toma posse E começa a tomar gosto pela leitura, vai Exatamente. atraindo uma série de coisas positivas para a vida daquela criança. É verdade, é verdade. Igual as bibliotecas comunitárias que nós montamos também nas periferias. Então a pessoa chama, seja uma sede, não tem, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, não. Se você tiver um espaço que não tenha umidade, porque livro não pode ter umidade, se você tiver um espaço e quiser levar uma biblioteca para sua periferia, lá para sua comunidade, é só entrar em contato conosco, que a gente vai ver um melhor momento, vamos levar, a gente leva entre 1.000 a 1.500 títulos a cada biblioteca que nós montamos, né? E isso é bem interessante, porque quando chegar lá, imagina só, as bibliotecas centrais, elas não foram feitas para a periferia, elas não foram feitas para a pessoa que mora ali. Se você for numa biblioteca central, hoje elas estão bem mais vazias, né? E bem menos, como eu diria, as pessoas circuláveis, né? Mas mesmo na minha época, ó, que eu tô Lá atrás. lá atrás. Não sei muita lenha para quem. Mas na minha época, as bibliotecas, quando eu ia em biblioteca, porque não tinha internet, então tinha que ir lá copiar em papel ao maço e tal, pegar um livro. E você, como pode? Eu vou numa biblioteca, eu estou manuseando um livro, eu estou lendo um livro, eu não posso nem fazer uma exclamação. Ou eu não posso anotar, eu não posso chegar e falar assim, eu gostei disso, vou marcar. Não. Não tem essa propriedade. Não tem essa possibilidade. E as bibliotecas centrais não foram feitas para a periferia. Se você for ver a estrutura, não existe uma apropriação. Tanto é que as pessoas de periferia, quando vão em biblioteca ou quando iam em biblioteca, não se sentiam pertencentes àquele lugar. E quando a gente leva esses livros para lá, isso faz parte. Isso é diferencial, né? É diferente porque de todas as bibliotecas que eu montei, muitas algumas, né? Algumas dessas fecharam, é verdade, mas muitas estão de pé. E todas essas que estão de pé viraram centro de convívio dentro da comunidade. Olha que coisa linda. Então, é algo que foi até além daquilo que eu imaginei, né? Mas, na realidade, você acha que eu quero parar aí?
Então, eu gostaria muito de ter incentivos, de ter educadores ali dentro. De somar mais parceiros, né? Exatamente, da gente ter um trabalho mais efetivo, mais contínuo com aquelas pessoas que estão ali, com aquelas pessoas que pensam, com aquelas pessoas que podem mudar, que são o futuro do nosso país, né. Porque o nosso tempo aqui nesse mundo é breve, mas a gente tem 2 certezas, Kleber, 2 certezas na nossa vida, que a gente nasce e que a gente morre. Mas no intermédio de tudo isso, o que eu estou fazendo? Como está conduzindo a nossa vida no seu dia a dia, Exatamente. né? É. É só simplesmente dormindo, comendo, pagando conta, né? Nossa, Não faz muito que sentido. miserável, Não faz que sentido. medíocre, É, muito, não é? completamente. E lá também vocês têm a reunião de mulheres. Temos uma reunião de escuta com mulheres, e aí a gente se reúne uma vez por mês, é muito bom. São mulheres da região mesmo? É, são mulheres da região que se unem, fazem 2 anos que nós fazemos essa reunião, e há curas ali. A palavra, o poder da palavra, né, a palavra cura. Então isso é muito importante, isso é muito bom. E aí esses tempos também esse ano, na realidade, nós começamos a fazer reuniões com idosos, e isso é muito bom, Do poder falar, do poder ser ouvido, né? Do poder. do poder abraçar, do poder sentir. Do toque, porque muitas vezes nós estamos distantes, nós estamos num mundo que eu como eu falei, a tela está tão perto e as pessoas tão distante, né, umas das outras, onde a empatia um pelo outro, né, eu acho bem interessante, porque eu acho que a gente não veio nesse mundo para ser só mais um, né, para simplesmente nascer e morrer. Tem uns diferenciais, né? Tem um porquê ali Precisa atrás. ter, precisa ter. É igual esse podcast, você dá oportunidade para as pessoas falarem. É importante, porque eu falo assim: "Nós não somos bolha", né, porque se a gente for bolha, a gente vai estar ali, vai nascer, morrer, vai estourar e vai sumir. Nós não Sim, por somos isso bolha. é. Agora quando a gente une, né, a gente vai unindo os propósitos, vai unindo as pessoas, você vê que isso reverbera e isso é o diferencial, né, é isso que muda, né. Transforma, né? Exatamente, porque a gente é como eu falei, tantas pessoas reclamam, e a gente não pode falar também ao contrário, a gente vê tanta violência no nosso país, nós vivenciamos tanta violência tão perto da gente, né, mas se eu quero um país mais justo, se eu quero um país com outros olhos, o que que eu estou fazendo para isso? Porque criticar é fácil, eu falar dos problemas, mas o que eu, Comeire, estou fazendo para que não haja problemas no futuro, né? É o colocar a mão na massa, né? É, Ficar só exatamente. apontando, reclamando, coloca a mão na É massa. verdade. Tem tantas possibilidades de ajudar, tantas possibilidades, tantas coisas para se fazer. Não precisa ser o financeiro, o dinheiro em si. Não somente o dinheiro, não somente o dinheiro, né, é uma consequência, o dinheiro vai ser uma consequência da vida de todos, assim, na realidade a gente vive num mundo capitalista que a gente precisa dele, mas não que a minha vida gire ao redor dele, né, é uma consequência. Porque às vezes um simples gesto, né, do se Exa doar o seu tempo, de se doar, de já doar o que você tem em casa, né, às vezes você está com o livro parado ali, e ele faz a diferença na vida de outra criança, de uma criança, né. Às vezes você está com uma roupa parada e faz diferença. O viés da ciranda é livros, são livros, mas a gente está doando cerca de 1 tonelada de roupa por mês. Nós doamos mais ou menos uns 400 brinquedos por mês, e isso a gente não divulga, por quê? Porque não é o nosso foco. O nosso foco é o livro, o nosso foco é o intelecto, o nosso foco é saber que a gente tem a possibilidade de levar uma possibilidade, entendeu? que bonito, muito bonito. E aí você concilia, as aulas, a ciranda. Eu não dou mais aula, né, eu dei aula durante 4 anos e, quando eu fui para a ciranda, né, quando a gente tornou a ciranda real, eu estou na ciranda em tempo integral, então eu dedico a minha vida à ciranda. E aí esse tempo de aula
Te ajuda a refletir. Me ajudou muito, porque é o olhar, né? É igual eu vim de periferia, então eu sei um pouco da necessidade. Eu sei um pouco, eu vivenciei algumas coisas. Então, quando você tem propriedade naquilo que você faz, e faz com amor, faz com dedicação, não tem como dar errado, né? E você traz essa bagagem, né? Essa Sim, experiência, essa vivência, de sim. fato, né? Sim, verdade, verdade, é muito bom. Eu amo o que eu faço, eu falo que eu amo o que eu faço. É muito bacana o projeto de vocês, ele é encantador. E você teria, assim, algum relato pra gente de uma reunião de mulheres, alguma transformação de fato? Claro, claro. Teve uma mulher que chegou lá, ela chegou bem triste, bem cabisbaixa. O filho dela tinha falecido por conta das drogas, então ela perdeu por conta das drogas, né, ele. E ela chegou lá muito mal, há 2 anos atrás. E a última reunião que nós fizemos, aí foi o mês passado, ela falou assim: "Vocês não sabem como é importante nós estarmos aqui dentro. Vocês não sabem como é importante esse momento, vocês não sabem a cura que eu tô tendo dentro de mim". Então, quando a gente ouve histórias desse tipo, chegou outra também tinha acabado de sair de um câncer, Hum. e aí quando você vê os relatos delas falando assim: "Esse momento é muito importante". E quando você ouve esses relatos, você fala assim: "Como eu vou parar?". E aí eu fico me pensando às vezes, não tem mais volta, É entendeu? pílula, né, não continua. É, exatamente, porque aí você vê que tá curando. Porque a gente como ser humano, a gente se questiona, "Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa?", né, porque eu não tive, estudo na área psicológica, tanto é esses dias eu estava conversando com 2 psicólogas, e aí eu falei assim: "Gente, eu não me sinto, apropriada, né, para fazer essas rodas de conversa, porque eu não sou uma psicóloga". Aí elas olharam para mim e falaram assim: "Meire, você é mais psicóloga do que muitos que estão saindo da faculdade". E isso me dá um ânimo de continuar. É uma resposta. É uma resposta do trabalho que eu faço, né, é uma resposta das coisas que a gente consegue colocar em prática. Igual quando nós vamos fazer contação de história para as crianças, eu falo que não é uma simples contação de história, não é eu chegar lá e falar do Chapeuzinho Vermelho, é legal o chapéu, eu gosto de Chapeuzinho Vermelho, não falando mal de Chapeuzinho Vermelho, mas eu preciso trazer o contexto. Eu sou muito paulo freireana, então eu gosto do contexto, como educadora, eu preciso trazer sentido naquilo que eu estou fazendo, independente da idade, seja para uma criança, de 3 anos ou para um idoso, precisa fazer sentido, porque se não fizer sentido na nossa vida, as coisas que nós fazemos, não vai agregar nada, não agrega nada É e só não uma repetição dia a dia, né. é, exatamente, exatamente. Então, eu vejo isso como uma forma de que eu estou indo no caminho certo. Da forma que eu penso, talvez eu erre em alguns aspectos, claro, sou ser humano, não tem como não errar, mas que bom que eu erro e que bom que eu tenho uma nova chance de ir para outro lugar, ver com outros olhares, sabe. Isso é muito importante para mim. E no caminhar, no acertar mesmo, né, tá caminhando É, pra acertar. ser assertiva também no que eu faço, né, não só porque a gente tem muito esse negócio, né, de: "Ai, mas eu não sei, eu não vou", mas a gente sabe, a gente pode, a gente vai sim. Quando vem os medos, as inseguranças, a gente É, a gente vai com medo entra e mesmo. vai com medo mesmo, bom, bom. Né. Ótimo. Essas apresentações que vocês fazem, né, de contar as histórias, vocês fazem com bonecos? Vocês Não, usam com tipo de não, a gente usa bonecos? nós. Usamos nós, contar histórias é uma arte, né. Sim. Tem até um livro da minha professora que eu estudei com ela, a Elaine Gomes, A Arte de Contar Histórias, né. Você não vai trazer algo pronto para qualquer idade que seja. Então, eu não vou pegar La Fontaine e dar uma moral da história, porque qual é a moral da história? Quem decide é quem está ouvindo. Eu sou apenas um intermédio entre a história e o ouvinte. Então, é uma arte você contar uma história. Você falou que o trabalho é gratuito.
E aí como vocês se mantêm? Como funciona? Claro, o nosso projeto ele é autossustentável, então nós vivemos com a doação. Então, as coisas chegam na ciranda, nós fazemos uma triagem lá, e aí uma parte a gente vende para se manter, uma parte a gente recicla e uma parte a gente doa. Então nós estamos lá num galpão de mais ou menos uns 1.000 metros, alugado, com mais ou menos uns 8 funcionários formais, e a gente mantém tudo isso com a venda de livro, né, e até Kleber, peço a oportunidade de falar, quem queira ser parceiro, quem queira nos ajudar, né, a somar conosco, sempre é bem-vindo. É muito bacana um projeto tão bonito desse, dessa grandiosidade, funcionar sem incentivo do governo. Então vocês não têm nenhum incentivo do governo. Não, nós não temos. Nós somos uma ONG e nós nos mantemos com a doação das pessoas, né? Com a doação de escolas, de empresas. Então, do coração do brasileiro. É assim que nós nos mantemos hoje. Ele é autossustentável. Então, a gente vende livro, às vezes faz bazar para complementar a renda, porque temos os compromissos a cumprir. Então, nós fazemos dessa forma. Como eu falei, o serviço é totalmente gratuito que nós oferecemos, mas por trás do serviço tem muito serviço que nós precisamos fazer para que aconteça fora, né? E aí a gente, uma parte dessas coisas, como eu falei, nós estamos reciclando cerca de 10 toneladas de papéis mensalmente. Então, estamos ajudando até nosso planeta. Estamos ajudando o nosso meio ambiente. Então, toda forma, nós vamos nas casas buscar as doações para facilitar, porque a gente sabe que a vida, né, a nossa vida é corrida, então a gente dá essa possibilidade, de ir retirar essas doações também. Então vocês não ajudam só as crianças carentes, ajudam o meio ambiente também. É muito plausível tudo que vocês fazem, tá? É de uma excelência. Terráqueos, nós vamos para um intervalo e já voltamos. Olá, seja bem-vindo à Barbearia Blend. Aqui temos tudo o que você precisa para renovar o seu visual. Barba e cortes personalizados, hidratação e técnicas de volume e simetria, acabamento com precisão. Respeite o seu visual. Aqui, cada detalhe importa. Agende um horário e conheça nosso programa de fidelidade. E na próxima quinta-feira, nossa convidada, ela é muito querida, ela é um talento, ela é Cris Rose para alguns, sou figurinista, mestre em moda, cultura e arte, professora também na área de figurino, e eu espero vocês aqui na quinta-feira pra gente bater um papo. É isso aí, nos vemos na quinta-feira pelo YouTube no portal Tudo TV. Nos vemos vemos lá! lá. Olá pessoal, você que está inscrito no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho que fica do lado direito da sua tela. E você que ainda não está inscrito, não perca tempo, corre, se inscreve, ativa o sininho e receba a diversão. Aqui no nosso canal é diversão garantida. E estamos de volta no portal Tudo TV com essa nossa convidada especial, Meire Nascimento. Eu escrevi alguns livros, aí eu até trouxe um para você de presente. Obrigado! Esse aqui, Lindo. como eu sou mulher, né? Como eu sou mulher, não ganho nada com ele, tá, gente? Vou deixar até. Escreveu assim, inspiração nova. Na realidade, eu li o livro da Carolina Maria de Jesus, achei linda a história dela de superação, principalmente para quem é periférico. Conta um pouco pra gente a história da Carolina de Jesus. Claro, a Carolina Maria de Jesus, ela foi uma favelada, eu amo esse termo, e ela era de Minas Gerais, ela veio para São Paulo, morou na favela do Canindé, e lá ela catava papel para sustentar os filhos dela. E catando papel, todos os dias, ela tinha o hábito de à noite, depois que ela terminava todas as coisas, ou de madrugada, escrever os relatos do que acontecia ali na favela. Olha só.
E aí um jornalista queria escrever sobre a favela e tal, e foi lá nessa favela onde ela morava. Você vê como é a vida, né? Tantas favelas, São Paulo afora, Brasil afora, e esse jornalista justamente na Maria. Né, na Carolina. E aí ele foi lá e o que ele descobriu? O diário da Carolina Maria de Jesus, conversando com ela e tal. E aí eles publicaram o livro, né? Diário de uma Favelada. Lindo, maravilhoso, todos precisam ler, que é o diário dela. Então são coisas rotineiras, coisas que aconteciam, né? E muitas coisas que acontecem ainda hoje. Então por isso que eu falo que ele é muito atualizado, precisa ler para a gente se apropriar disso. E eu lendo aquele livro, eu falei assim, olha só, gente, que história de superação, Total. porque uma catadora de papel virou uma escritora. Olha só, e ela foi reconhecida, não da forma que deveria, porque acredito que, creio eu, que poderia ser muito mais, né? Muito mais, né? Ela deixou um legado, e muitas pessoas não conhecem. E aí eu falei assim, como eu posso expandir isso? Como eu posso falar sobre isso? E aí me surgiu a ideia de falar sobre a biografia dela, mas para criança de periferia, para criança quando está lá na fase escolar, na primeira infância, saber que existiu uma pessoa que superou, né, muitas coisas. E aí isso é muito importante para mim, e sendo mulher, sendo negra, né, então faz total sentido para mim. É até para essas crianças também, que é aquele pertencimento, né? Aquele espaço, aquele lugar, se vê também em uma forma de inspiração, né? De acreditar também, de se movimentar, Verdade, para uma fonte de inspiração. verdade, para eles entenderem que não existe só Superman. Existem Carolinas por aí, né? Muitas Carolinas. Então, sentido. é muito bom, é como eu falei, eu gosto de coisas que agregam. Então, precisa ter um sentido, porque qual é o sentido de eu fazer as coisas se não tem sentido? Precisa ter um sentido. Olha só. É muito bonito. Então, dentro da Ciranda, tem várias ações que vocês fazem, então, que é o encontro de mulheres. A reunião de mulheres, reunião para idosos, fazemos saraus. Gostaria até de agradecer, se você me permite, o Leonardo Garzaro, Fica à vontade. que é um jornalista que se dispõe a ir conosco nas escolas públicas totalmente de graça. E todos esses trabalhos que nós fazemos é totalmente gratuito, a gente não cobra nada. E aí, eu gostaria de agradecê-lo, porque a gente se conheceu por acaso, e aí ele falou assim: Meire, eu quero fazer parte de alguma forma. E ele tem uma agenda hiperlotada, mas quando eu preciso dele, ele fala assim: eu vou. E ele vai nas escolas públicas falar com adolescentes e fala assim: olha, o livro é dessa forma, ser escritor no Brasil é dessa forma, e você precisa de ver Ele é como. jornalista. Ele é jornalista. Qual é o nome dele? Leonardo Garzaro, ele é jornalista na Publish News. E ele é escritor também, tem vários livros escritos. E eu acho muito importante agradecê-lo, porque ele se dispõe do tempo dele, que eu sei que é bem escasso, né, para estar com a gente 2, 3 vezes no ano, fazendo esse trabalho que é tão importante. Ele não sabe o quanto ele está impactando esses adolescentes. É porque vocês vão naquele espaço, vocês trazem ali uma esperança, uma luz, uma vibração, né, de inspiração para aquelas crianças. Verdade. Espera. E aí eu tô fazendo uma pergunta toda vez que eu vou. Eu falo assim, porque eu estudei em escola pública e na minha memória, não tenho nenhum escritor que foi lá. É como eu falei, o escritor vive disso. Não tem como eu falar assim, vai de graça, vem e tal. Eu não tenho como, né? É o trabalho dele. Eu tenho que entender que essa relação, né? Mas eu também tenho que entender que aquele adolescente precisa ter essa oportunidade de conhecer, de ser palpável, né? A gente precisa, é o pertencimento, né? Então, quando um escritor que parece que é um mundo que está lá longe, é algo tão distante da gente. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, eu lia Jô Soares, aqueles livros calhamaço que são enormes assim,
e todo mundo me via como tipo uma doida, tipo, o que que essa doida tá fazendo? Olha só. E aquilo mudou a minha vida. Imagina se um escritor tivesse ido na minha época. Eu já sou doida assim nessa idade, imagina. Então, eu sei que levar um escritor, fazer com que essa aproximação, ela é muito importante. Essa fonte, né? Ela é muito importante. E eu sei que está fazendo. Eu falo que eu posso até não ver os frutos, né? Eu, Meire. Mas eu sei que eu estou deixando alguma coisa. Uma sementinha eu estou plantando aí. Porque eu falo assim: se eu impactar a vida de uma criança, de um adolescente, de um idoso, eu já fiz o meu papel aqui nesse mundo. Não, tá lindo. É vida longa, saúde, para você continuar. Acontece de vocês voltar no mesmo local? Acontece sim, principalmente nas contações de história, porque é como eu falei, é, tem lugares que ninguém vai, ninguém se dispõe a ir, né? Porque é muito longe, ou é muito é difícil, né? Ou é muito perigoso. Eu venho de periferia, para mim não existe perigo nesse sentido, porque eu quero impactar essa criança para eu não ver mais esses olhos de perigo, sabe? Para eu saber, tipo assim, eu estou entrando num lugar seguro. Para mim, a periferia é segura nesse sentido de saber que eu estou indo ali impactar vidas, que eu sei que uma pessoa que está no mundo do crime ou está cometendo essas coisas, ele não quer que o filho dele esteja também. Porque ele sabe qual é o destino Ele dele. também quer ver aquelas crianças locais ali também Exatamente. direcionadas, né, Impactadas. impactadas. Né? Então, eles entendem nosso trabalho. Eles entendem nosso trabalho também. Porque é como eu falei, assim, eu falo com propriedade nisso. Porque mudou minha vida. Eu vim dali. Então, se mudou minha vida, por que eu não posso mudar a vida de outra criança, a vida de um adolescente? Então, eu vejo muito sentido de estar nesses lugares, de ir nesses lugares onde muitos não se dispõem a ir. E quando vocês fazem a contação de história, vocês já prestabelecem um livro, se escolhe aquele livro ali na hora, naquele momento, vocês vão lendo a história ou faz um resumo? Na realidade, eu me aventurei no mundo das letras. É algo novo para mim, porque eu sou muito crítica comigo mesma, tá vendo? E aí, o que eu senti a necessidade, no meu trabalho, eu senti a necessidade de que as crianças precisam de afeto, que os adolescentes, os adultos, nós, né, como ser humano, precisamos de afeto. Às vezes, é como eu falei, levar um livro não é só levar o livro, é levar um mundo inteiro, né? É levar essa cultura do ler e ler as pessoas também. E aí eu senti a necessidade de falar sobre emoções com as crianças, com os adolescentes, porque a gente é muito fechado. Nós aprendemos desde cedo a não colocar para fora nossas emoções. É errado chorar, é errado rir, é errado falar. Olha só, eu fui para o Piauí e lá é outra necessidade. Aí Mas você sente a diferença de comportamentos de estado para estado. totalmente, totalmente. E no Piauí há outra necessidade, né? Um projeto maravilhoso também do Livre Ser, que é Impacto Sertão Livres, que eles fazem um trabalho excepcional lá. E aí, lá eles têm uma necessidade, só que na periferia nas periferias, eles têm a necessidade emocional. Olha só, que contraditório, né? A gente está num mundo onde as pessoas precisam emocionalmente, porque não são ouvidas, porque são caladas desde cedo. E sentindo essa necessidade, eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu sei que eu trabalho com livro, mas o livro é uma ferramenta. É surpreendente, né? Em 2025, com a internet, né? Ainda tem esse tipo de situação. E aí, montando uma biblioteca, quando eu fazia uma contação de história, eu sentia que as mães, a reunião de mulher surgiu nesse sentido, porque eu fui montar uma biblioteca comunitária em uma determinada comunidade. Quando eu cheguei lá, eu sentia que as mães se apropriavam daquilo porque elas não tiveram a oportunidade.
de estar ali, de vivenciar aquilo ali. Eu falei assim, meu Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso olhar com esses olhos também. E aí surgiu a reunião de mulheres. E as crianças, quando a gente leva as histórias para as crianças, não é algo pronto, pré-pronto. Eu escrevi um livro que ele é intitulado Dentro de Mim, que fala um pouco das emoções dentro de nós. Como eu posso colocar isso para fora? Como criança, né? Como eu posso falar? Tem tanta coisa, porque a gente é tão complexo, somos seres humanos tão complexos, mas tão simples. As coisas são tão simples, nós tornamos tudo tão complexo. E aí, como que eu coloco isso para fora? Né? E aí, sentindo essa necessidade, eu escrevi o livro Dentro de Mim. E aí eu tento, nas contações que eu levo, eu tento trabalhar as emoções com eles. Então, é importante você rir, é importante você falar, é importante você chorar. Tudo é importante porque isso está tudo dentro de você. Você vai aprender a gerir isso, né, nos determinados momentos. Mas isso é você, entendeu? São várias emoções, né? Várias sensações. É, isso. E reverberando. Aí eu tento trazer isso nas contações de história, porque muitas vezes a gente se esquece que a gente é ser humano, né? Aí eu falo assim para os adultos: quem um dia disse para você que você teria que ter parado de brincar? Quem disse um dia para você que você poderia parar? Para de rir, para de ser. Ah, eu vou me tornar um adulto chato, sabe? Não, não. Ah, eu vou ser um, né? Não, não, não é isso. Mas a gente coloca limites, impõe limites em nós e obstáculos em nós que não existem. Muitas barreiras vai colocando, né? A mesma coisa da terceira idade ali, né? Verdade. Ser velho é sinônimo de baixo aquela coisa para baixo, morrer. Claro que não. Tem tanto ainda para se viver. E muita experiência de vida para poder Nossa, eu compartilhar. aprendo demais. Eu falo que todas as vezes que eu vou numa cotação de história ou numa reunião de escuta, eu só sou a mediadora ali, eu não sou nada. Eu aprendo tanto, Porque eu falo assim, a gente não é bolha, a gente aprende tanto quando a gente fala assim, olha, eu tô aqui, me ensina a olhar com os outros olhos, sabe? Me ensina a te abraçar, me ensina a ter essa empatia, né? Isso é muito importante, porque é como eu falei, se a gente tem um país tão violento hoje, é porque a falta de empatia um para com o outro tá tão banalizado, sabe? Você ficar numa tela de celular, perdendo seu tempo com um monte de coisa que não te agrega nada. Né? Ou você liga num canal que não está te agregando algo. Eu acredito na minha vida que a gente precisa ter coisas que fazem sentido. Precisa fazer sentido, né? Então, quando você traz, você resgata, eu sou ser humano, eu preciso de relacionamento. O ser humano precisa se relacionar com outro ser humano. E aí eu não estou falando só de relação amorosa, a gente está falando de várias, né, várias possibilidades. Eu preciso escutar não, eu preciso escutar sim, né? Então tem tudo isso e o relacionamento traz isso, ninguém é igual a ninguém. Que bom! Seria muito chato o mundo só com Meire. Seria muito chato. E só uma música tocando, né? Só aquela música, aquela letra, aquela batida, né? É. Imagina. Imagina só, seria muito chato, muito ruim. Então, que bom, Kleber, que você pensa diferente de mim. Eu acho isso muito importante. Isso é muito importante. Só umas ideias, né? As diferenças ali. Verdade. Quando tem uma harmonia. Porque também, assim, infelizmente tem uns pontos, né? Que as pessoas, às vezes, quando começa uma conversa, se altera, começa a querer xingar. É verdade. Vai por um caminho. Não é necessário, né? Não é necessário. É tipo assim, eu não concordo, mas eu também não vou ficar jogando pedra, não é o meu papel. Eu não concordo, então eu tenho que fazer diferente, né? Saber ponderar isso. Eu preciso fazer diferente, porque eu falo assim, eu sempre falo nas reuniões que a gente é o autor da nossa vida, nós somos os escritores, né? A própria reunião de mulheres, o título é Eu Escrevo a Minha História, porque nós somos os autores da nossa história. Não adianta você culpar o outro por aquilo que você não faz. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida, então você tem o poder de escolha na sua vida. Entendeu? Então, nós escrevemos todo dia um novo capítulo. Ah, talvez ontem não foi legal, mas hoje pode ser melhor.
entendeu? Eu tenho esse poder de escolha. Então a gente precisa saber o quê? Saber o que a gente quer na nossa vida, saber onde a gente, né, quais são as coisas que te norteiam, né? A gente precisa de uma direção. Não dá pra gente ir ao léu e tal. Eu preciso. E aí, quando a pessoa não concorda com você, ou quando você não concorda, assim, é legal, é sua opinião, beleza, eu respeito. Mas eu não concordo, então eu vou por outro lado. Tem esse jogo de cintura. É. Você já escreveu quantos livros? Já escrevi 5 livros. Uau! Todos, a maioria infantil. E é suspense, drama, comédia? Tudo infantil, voltado para as crianças, né? Então é bem didático, penso na didática, penso na leveza para levar para elas. Coloco algumas palavras ali para trazer também, né? Vamos pensar um pouquinho, que palavra é essa, né? É bem interessante isso, para a criança criar um novo vocabulário e tal, é importante. Olha, que interessante. E o primeiro livro que você escreveu, a inspiração veio de algum momento? Eu acho que todo escritor carrega dentro de si muitas histórias. Como eu falei, nós, né, somos protagonistas da nossa história. O dentro de mim, né, o dentro de mim, ano que vem, vai para 5 estados desse nosso país e ele vai bilíngue. Ele tá, eu acho bem interessante porque eu tenho traços indígenas e negro, né? Então a miscigenação está aqui no meu sangue. E ano que vem ele vai estar no Guarani e no português. A gente vai resgatar um pouquinho dessa nossa cultura que é tão, assim, que a gente pode, é tão importante, né? E a gente pode resgatar um pouquinho dela. E foi o dentro de mim. Que bonito, parabéns. O bilíngue ele vai estar o quê? Em português? Português e Guarani. Guarani. É. E aí vai lá para a aldeia. Não, vai para várias, vão para escolas, para alguns lugares aí do nosso país. A gente vai resgatar um pouquinho disso para as pessoas terem um contato, né? Não, eu vou me tornar fluente em Guarani. Não é esse o sentido, mas é trazer e resgatar o contato com essa nossa cultura. Inclusive, Meire, tem alguns países que ainda usam, né, suas línguas, a sua língua nativa, Guarani. E eu fiquei sabendo também que você já teve contato, né, com aldeias indígenas. Verdade, nós já montamos 3 bibliotecas em aldeias indígenas. 2 no litoral norte, uma aqui, depois uma no litoral sul e então foram 4. E outra que nós temos, né, bastante contato é ali em São Bernardo, Cos Balsa, que é a aldeia Guirapaju. Tanto é que uma pessoa que não fala guarani não pode traduzir um livro, né? Então tem que ser a própria pessoa que tem que estar, né, ter propriedade, eu falo sempre de propriedade, mas precisa, né, ter contato. E foi um deles, né, que eu gostaria até de agradecer, que ele me ajudou nesse processo, né, de traduzir meu livro para o Guarani. Então é muito importante. Aí a gente tem um trabalho lá nessa aldeia, nós montamos uma biblioteca comunitária e a gente vai lá de vez em quando repor os livros, né, logicamente, e também, e eu falo assim, né, gente, a gente leva uma cultura diferente, mas nós estamos aprendendo uma cultura muito importante. Eu falo que quem está aprendendo sou eu, não eles, né? Então, na realidade, toda vez que eu vou lá, eu aprendo resgatar um pouco da minha cultura. E traz uma bagagem, um conhecimento, né, uma vivência. Verdade, verdade. É muito bom. Aí eu até gostaria de agradecer o Nhamandu, obrigada, porque foi ele que me ajudou nesse processo, que é muito importante, que é uma outra, né, possibilidade de resgatar. Eu falo para ele, gente, eu faço parte disso, porque eu tenho traços indígenas, então quando eu tô lá, eu me sinto em casa. Eu te entendo. Tem uma aldeia também por lá de Parelheiros, não sei se você já foi. Eu conheço, mas nunca fui. Conheço de nome. Não consigo. O Eu nome? conheço. Não, eu conheço de nome, não, perdão. Eu conheço porque eu já ouvi falar deles, mas nunca me aproximei. Eu não consigo tive lembrar o ainda. nome agora. Não tive essa oportunidade ainda, mas terei. Vale a pena, eu tive lá e foi lindo, assim, eu fiquei muito lindo. emocionado. Eu falo que tudo é lindo de viver.
é lindo de viver, porque a gente não pode colocar peso naquilo que nós fazemos, pelo contrário, tem que trazer leveza, né? Porque nossa vida é tão curta aqui, então a gente precisa dessa leveza para viver. E tudo é lindo de viver, então eu falo assim: se seus olhos for bom, todo o corpo, todo o resto será bom. Conjugue um verbo. Inspirar. Eu inspiro. Você pode inspirar pessoas, então eu acredito que eu ficar no inspirar, porque o amor, eu acredito que nós todos temos para levar. Isso é nato do ser humano, mas você inspirar outras pessoas através da sua vida, através de quem você é. Esse é o mais importante. Eu te inspiro e você me inspira. Ah, que bonito, um movimento de vida nos inspira. E por falar em inspiração, os terráqueos aí que se inspirarem e quiser entrar em contato com vocês para poder também somar com vocês. Claro, nós temos nossas redes sociais, temos nosso site, cirandadosaber.com.br, é só entrar lá, né? Tem todas as informações lá, tem todas as nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Então tem o nosso WhatsApp, é só entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer de recebê-los. E é possível também fazer doações e doar os As livros. pessoas, se quiserem, né, Kleber, doar para a gente, nós temos vários pontos de coleta espalhado por São Paulo, de parceiros nossos, é só entrar lá no site que vai ter todos os endereços e também entrar em contato conosco através do WhatsApp e das nossas redes sociais, que aí a gente marca e a gente vai no lugar retirar. Ah, que bacana, vocês retiram também. Também retiramos, então nós vamos, seja casa, empresa, ou escola, ou editora, nós também retiramos os materiais doados. Mary, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar com a gente essa sua trajetória. É uma coisa muito bonita que nos enche de orgulho, de esperança, né, de um mundo melhor. E assim, aplaudir infinitamente e agradecer infinitamente. Eu que agradeço, Cléber. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela receptividade, pela abertura. É muito importante isso. É através da vida de vocês, né? Através das nossas vidas, nós impactaremos muito mais. Parabéns, Obrigada. parabéns, parabéns. Eu que agradeço. E vocês, terráqueos, muito obrigado aí pela audiência. Curte, compartilha e um beijão no coração de cada um de vocês.